Beleza, galera? Vamos aí iniciar essa aula hoje falando sobre desenho experimental. Cara, mas o que é desenhar um experimento? O que é? Será que é escrever um experimento? Será que é moldar ele? Será que... Existem até vários nomes com relação ao desenho experimental. Pode ser desenho experimental, pode ser design experimental, mas que raio é isso? Essa aula é muito importante, até mesmo antes de você ver a aula sobre estatística. Não sei se você recorda, mas naquela aula gratuita que eu deixei lá para você, falando sobre metodologia, eu falava principalmente assim que 80%, vamos colocar assim mais ou menos, né? 80% das pesquisas que as pessoas querem realizar são sempre experimentais. Porque é mais gostoso, é mais bonito, é mais legal. É talvez aquela pesquisa que você mais conheça, porque na universidade as pessoas acabam falando muito de pesquisar. E a pesquisa é normalmente na área de saúde e experimental. Existem outros tipos de pesquisa, por exemplo, na área de saúde, onde você vai fazer a avaliação de dados qualitativos algumas vezes, que é só coleta de material, estudo observacional. Então, assim, dá uma olhadinha lá naquela aula que tem uma série de outros tipos diferentes de pesquisa que você pode estar realizando. Mas para fazer estatística, a gente tem que ter número. Não tem jeito, né? Então a pesquisa vai ter que ser gerada uma série de números. Só que, assim, de alguma maneira, as pessoas, assim, organizam a pesquisa de uma forma talvez errada. Não talvez errada, mas porque aquele recurso, naquele momento, ele era um recurso limitado. Então o que acontece? Normalmente o N é baixinho. Então as pessoas não tiveram dinheiro ou suporte para aquela pesquisa para ter um N legal quantitativo. E outra coisa também é o fato de que, assim, de acordo com o desenho experimental que você fez, acabam gerando só porcentagens. Então você acaba falando, tem tantos por cento de homens com relação a mulheres, tem tantos por cento das pessoas que aderiram a essa situação, melhorou tantos por cento com relação a isso. Então, assim, a pessoa fica meio perdida com relação àquele bando de porcentagem, aquele bando de gráfico de pizza que todo mundo odeia na hora de publicar, né? Mas na hora das monografias tem um monte de gráfico de pizza lá. E a maioria dos orientadores algumas vezes até limita, falando, não, tá com gráfico de pizza demais. Então essas duas situações aí, um N muito baixo e também uma monografia, um trabalho científico com muitas porcentagens, é um trabalho muito complicado para publicar. Te diria que a maioria, mais talvez 90% das monografias, acabam não gerando publicações em revistas científicas. A publicação que normalmente acontece na revista científica acaba sendo muito mais quando o cara está numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Mas na graduação é muito complicado, mas não é impossível. Dá para conseguir publicar. Mas o problema realmente é a questão principalmente do recurso. E também com relação ao desenho experimental, porque poderia realmente ter um N baixo, mas se ele tivesse feito um desenho experimental bem bacana, eu acho que daria assim, muito certo. E quando você não gera uma publicação, né, isso não vai te auxiliar em absolutamente nada, porque uma publicação, um artigo científico publicado, né, não estou falando de congresso, não, porque congressos, vamos ser sinceros, não servem para muita coisa, não. Tá? O trabalhinho em congresso não gera ponto. Prova de título. Prova de título é livro ou é artigo publicado, tá? Ou tempo de experiência profissional, que no caso você que está na graduação não tem. Então, se você for prestar um concurso público, é importante que você tenha artigo publicado, porque é mais fácil publicar um artigo do que publicar um livro, né? E aí, assim, pegar essa sua monografia e destrinchar ela para de repente publicar 1, 2 artigos, talvez, né? Seria muito interessante para uma prova de título, por conta de um concurso público, ou mesmo uma prova de ingresso para um mestrado, que eu acho que você também, né, nessa nossa atual situação, quanto mais você estuda, com certeza maiores são as suas chances, né, de repente conseguir um bom emprego, né, ainda que tenha muitos problemas ainda por aí. Tá? Todo mundo fala, não, mas que o cara está fazendo mestrado, doutorado, tá ruim, tá todo mundo, tá ruim. Mas está melhor do que aquele cara que não tem nada, tenha certeza disso. Então, o desenho experimental
é exatamente a forma como você vai construir o seu experimento. O seu experimento ele tem que ser de tal maneira organizado para que quando você vai gerar as estatísticas elas consigam corroborar aquele resultado, aquela análise de dados que você fez ali. Mas para isso tudo você tem que ter muita clareza de qual é o seu problema e de qual a hipótese que você gerou. A hipótese, na verdade, ela é uma resposta, ou vamos colocar assim, uma solução provisória para aquele seu problema ali. Mas o problema ele só surge se você questionar, se você fizer perguntas, se você pensar em uma série de situações ali. Só que você sozinho, algumas vezes não vai conseguir. Então, assim, o ideal é que você consiga enxergar qual é o seu problema, mas você ter apoio de outras pessoas, de repente do seu laboratório, do seu orientador, pelo menos de mais de uma pessoa, tá? Para que as pessoas enxerguem, né, de múltiplos olhares aquele determinado problema. E quais perguntas seriam feitas para que pudessem resolver aquele problema. Parece meio viagem, né? Parece meio doido, né? Mas é isso mesmo que a gente acaba algumas vezes fazendo. Ou a gente faz isso tudo sozinho, a gente imagina, sei lá, não sei se é humildade ou não, mas algumas vezes a gente fala assim, não, vou fazer assim, né? E você acaba não consultando uma outra pessoa para saber se vale a pena ou não. Eu já peguei algumas vezes alguns trabalhos acadêmicos, né, para publicação até, e que na verdade a pessoa não tinha a mínima noção e nem clareza do que na verdade ele estava querendo pesquisar. Ele foi lá e coletou uma porrada de dados diferentes. Isso é muito perigoso, tá? Então assim, por quê? Porque você gera uma quantidade absurda de dados, você trabalhou muito, você fez uma série de coisas, mas que no final não serviu para nada. Então, assim, tem que se pensar realmente se vale a pena estar fazendo aquele bando de análise e se aquelas análises, de fato, vão responder a sua pergunta principal do seu trabalho. Então, assim, tem que estar muito antenado do que é o problema e qual é a solução daquele problema. Você, nesse momento, enquanto pesquisador, essa é a sua função. Mas também não precisa você resolver todas as situações que envolvem aquele problema, mas que você encontre pelo menos 1, 2 ou no máximo 3 situações que são muito fortes e que você tem que testar para resolver aquilo ali. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, tá? Então não fica preocupado com agora não, mas aguenta firme que o negócio vai desenrolar. Também assim, existe uma infinidade de tipos de pesquisa e de individualidade de cada projeto. Então, assim, a fórmula que eu vou falar aqui talvez não sirva para você, mas pode servir para algum outro projeto, tá? Então, mas fica muito assim antenado de que assim, essa individualidade do projeto, ela tem que ser trabalhada exaustivamente. Talvez fazer estatística, vou te dizer que não é uma coisa tão difícil, você vai ver pelo software. Porque assim, você colocou os grupos na tabelinha bonitinha lá, copiou e colou do Excel, apertou 2, 3 botões, a estatística é gerada imediatamente. O problema é você conseguir pensar qual estratégia, para que serve isso, como que eu analiso esse dado, frente a essa resposta desse resultado, qual a minha tomada de decisão, o que eu faço com esse resultado, como é que eu vou discutir esses resultados. Isso realmente é muito mais complicado. E você vai ver que assim, não é fácil, tá? Não vai ser fácil se você não perder um pouquinho de tempo. Aliás, eu te digo que um pouquinho mais de tempo fazendo um desenho experimental. Algumas vezes as pessoas acham que o tempo maior é na estatística, e não é. O desenho experimental ele antecede todo o processo de pesquisa. Se você faz ele agora, certinho, qual é o grupo que é controle, o que você vai testar certinho, se você antes, enfim, se você consegue gastar um pouco mais tempo daqui, é aquela velha história, né, do cara que vai cortar uma árvore. O cara vai lá, pega um machado de qualquer jeito e começa a querer cortar a árvore de qualquer jeito. Enquanto tem um outro cara que está lá gastando um tempão
amolando o machado para só depois ele ir lá cortar a árvore. Então, assim, se você amola o seu machado agora, se você realmente gasta um pouco mais de tempo, né, tentando fazer com que você tenha um bom desenho experimental, tenha certeza que na hora de fazer análise estatística, na hora de interpretar o resultado, na hora de fazer a análise daquele resultado, saber escrever o resultado da discussão vai ser muito mais fácil. Tenha certeza disso. E o grande segredo do desenho experimental, né, é você conseguir entender o que é uma variável dependente e uma variável independente. Eu vou, na verdade, dar alguns exemplos rapidinho. Existe uma aula nesse curso extra de bioestatística que eu deixo lá no módulo extra lá para vocês. Daqui a pouco você pode acessar uma primeira aulinha lá que tem lá, fala sobre o desenho experimental. Tá? É uma aula muito mais completa do que essa que eu estou fazendo aqui, tá? Onde eu vou mostrar os slides, tá? Mostrar algumas coisas. Daqui a pouco eu vou só mostrar um sitezinho para você, só para você ter uma ideia. E assim, você tem que, na verdade, assim, de alguma maneira, e aquela coisa assim, talvez mais simples, né, disso tudo é você realmente entender o que é essa variável dependente e o que é a variável independente. Isso vai te auxiliar muito, muito mesmo na formulação da sua hipótese. Porque se você tem um problema, você tem que tentar resolver. E como é que você vai resolver esse problema? Testando. Você vai ter que testar. Só que a formulação de como que você vai testar isso aí é importante e é baseado justamente nessas variáveis. Então, assim, variável dependente é aquilo que você quer de fato testar. Imagina que você quer testar uma droga para saber se ela é um bom antihipertensivo. Estou dando um exemplo bem geral aqui, né? Então, se você vai testar agora uma droga que é antihipertensiva, é uma droga nova, é isso que você vai testar. E o que é uma variável independente? É aquilo que você pode controlar. De alguma maneira você vai poder mudar. Então, se você imaginar que você pode mudar o grupo onde você vai analisar, será que eu posso testar essa droga num grupo de idoso? Será que eu posso testar essa droga, por exemplo, num grupo de mulheres e homens? Será que eu vou fazer, esse grupo vai ser misto? Será que eu vou fazer com crianças? Será que eu vou dar esse remédio de manhã, de tarde ou de noite? Será que eu posso fazer a dosagem menor, maior? Enfim. Então, são esse tipo de situação que você tem que realmente pensar. Então, quando você vai formular uma hipótese, um exemplo, tá? Um exemplo é você vai falar duas frasezinhas. O se e o então. O se é a sua variável independente. É aquilo que você quer ou pode modificar, que você pode controlar as situações. E o então seria a sua variável dependente. E, portanto, aquilo que você quer testar e avaliar. Então vou dar um exemplo assim, alguns exemplos bem fáceis, né, para a gente conseguir entender aí. Você imagina que um problema seja, por exemplo, a obesidade, né? Você quer verificar se as pessoas podem emagrecer. Então um grande problema, de fato, é emagrecimento da população. E para você emagrecer uma população, você tem que testar uma solução. Né? Qual seria a solução hipotética, né, que você tem para redução de peso? Então você vai criar uma dieta, né? Então essa dieta, né, ela pode ser variada, né? Pode ser uma determinada substância química que você vai colocar, alguma coisa, vamos supor que seja proteína. Então o que você vai começar a responder ou criar a sua hipótese é justamente com as duas palavrinhas, o se, né? Se isso acontecer, então aquilo outro vai acontecer. Se a sua variável independente e o então a sua variável dependente. Se eu tenho uma dieta rica em proteína, então a pessoa pode emagrecer. Como é que eu vou fazer isso? Testando. Então eu tenho que ter um grupo experimental de pessoas que vão consumir uma dieta rica em proteína e eu tenho que ter um outro grupo também numa mesma situação que vai consumir uma dieta pobre em proteína, tá? Então eu posso fazer uma dieta aqui e com esse grupo aqui, o X aqui, posso botar 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, 100 pessoas aqui, tá? Mas eu estou fazendo uma
comparação. Então eu tenho que fazer um grupo controlado de pessoas que vão ter uma dieta normal, que vão fazer uma dieta rica em proteína, que vão fazer uma dieta baixa, carencial em proteína, tá? Para que eu consiga fazer as minhas comparações. Tá? Então é importante que você sempre tenha essas comparações. Eu quero verificar se as pessoas perderam peso. Né? Durante 30 dias eu vou fazer a dieta com esse grupo de pessoas e 30 dias depois eu vou fazer um outro tipo de dieta com aquela pessoa. Saber se quando eu faço uma dieta aqui no iniciozinho com a pessoa, se ela vai ter um incremento de peso, se aqui ela vai ter um incremento de peso. Tá? Se ela vai subir ou se vai descer. Posso estar fazendo isso também. Então existem duas situações. Ou você faz com grupos de pessoas totalmente diferentes, ou você pode fazer um grupo com pessoas um antes e um depois. Sempre eu tenho que fazer dessa forma. Sempre. Porque assim eu gero estatística. Não adianta você dar ou avaliar as pessoas que utilizaram uma dieta se eu não tenho uma comparação. No máximo, se eu fizer só dentro desse mudinho, eu vou saber a média de peso de perda, a média de idade, a média de altura, de IMC, disso, daquilo outro, de aonde que a pessoa morava, o bairro, não sei o que. São uma série de variáveis qualitativas e quantitativas que eu posso estabelecer aqui e criar uma série de situações. Mas se eu não tenho comparação, eu não tenho estatística. Um outro exemplo, um fármaco. Tá? Imagina que você quer um fármaco hipertensivo, né? Eu quero reduzir a pressão arterial de um grupo de pessoas. A mesma coisa, eu vou fazer um grupo aqui, ou vou fazer um antes e um depois. Tá? Então você tem que pensar no seu experimento. O meu problema a hipertensão é muito grave. A hipertensão desse grupo de pessoas está aumentando. A cada dia, mais pessoas aumentam o grau hipertensivo. Qual é a minha solução? A solução é testar o fármaco para saber se aquele fármaco reduz a pressão daqueles indivíduos. Então, o que eu tenho que fazer? Se utilizar aquele fármaco A, B, C ou D, então vai haver redução de pressão. Se a variável independente, então variável dependente. Então, sempre tem que estar pensando nessas duas situações. Se eu tiver uma redução do sódio na dieta alimentar daquele indivíduo, então vai ter redução de pressão. Então o que eu tenho que sempre fazer? Meus grupos controles, eu vou testar um antes e um depois das pessoas, pode ser espaçado, tá? Pode ser um ano depois, né? Pode ser um mês depois, pode ser uma semana depois, aí depende do seu desenho, daquilo que você está pensando. Tá? Então assim, você pode tentar fazer isso no mesmo grupo de pessoas, que aí a gente denomina de uma situação estatística de pareado ou não pareado. Tá? Então, pareado, mesmo grupo, não pareado, grupos diferentes. Tá? Então, também uma forma que a gente vai avaliar estatisticamente. Tá? Então, assim, essa sempre tem que ser a sua situação. Pô, Fred, mas isso serve para qualquer coisa, para qualquer tipo de desenho experimental? Sim, para qualquer coisa. Pensa num exemplo aí e a gente tenta discutir. De repente, a gente pode falar isso lá no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Tá bom? Isso pode servir para um equipamento? Sim, eu posso testar um novo equipamento e eu quero saber se aquele equipamento é mais reproduzível, uma determinada situação, né, por exemplo, num laboratório, né, se eu vou comprar um novo equipamento, se ele é mais fidedigno, por exemplo, dele reproduzir determinadas amostras. Então, se eu testar o equipamento tal, então ele tem que ser reproduzível. Tá? Então, assim, são situações que eu tenho que sempre pensar. Eu vou pensar, por exemplo, num processo de treinamento. Imagina um curso como esse aqui, eu estou dando um curso para as pessoas hoje e vou fazer uma prova. Então, nessa prova, hoje, as pessoas estão tirando 10. Será que existe fixação de conhecimento disso daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Vou fazer uma prova desse grupo aqui novamente daqui a 1 ano para saber se houve fixação de conhecimento com relação às situações. Então, assim, tudo depende. Você pode fazer um curso temporal ou avaliação de grupos separados. Então, assim, tudo dá para fazer, sempre pensando nisso. Então, assim, o seu desenho experimental tem que pensar nisso. Tá? Eu fiz experimento algum com droga, com antihipertensivo, se era com rato, se era com animal. Eu comprei o equipamento, eu avaliei. Eu fiz, já montei o curso, já fiz o treinamento. Não! Eu não fiz nada disso por enquanto, eu só pensei. Tá? Então, assim, isso, nesse momento, é realmente mais complicadinho.
embora você não tenha feito absolutamente nada, você tem que pensar estrategicamente, né, como se fosse um jogador de xadrez, quais são as possibilidades no futuro, aí na frente, da criação desses meus grupos. Então eu tenho que criar um grupo A, um B, um C. Beleza, o grupo A vai ser isso, o grupo B vai ser isso. Esse grupo aqui só toma água, esse grupo... eu vou fazer com rato, será que eu vou fazer? Eu vou fazer um mês, 2, 3 meses depois eu vou testar, vou realinhar. Eu vou ver a quantidade de chuva que cai em janeiro, vou verificar a quantidade de chuva que cai em julho, para verificar se realmente existe diferença. Tem que ter algo que seja comparativo. Sempre, tá? Se você pensar de alguma maneira sempre dessa forma, o que eu vou comparar quando eu quiser resolver o meu problema? Eu tenho que comparar, tá? Não basta fazer comparações de coisas que talvez muitas vezes não tenha muita diferença. Você vai ver isso. Por exemplo, vou testar se vale a pena ser diferente de homem e mulher. Algumas vezes não tem tanta diferença, porque você tem que conhecer o seu problema. Se eu vou falar assim, a quantidade hormonal de homem e mulher, não, isso é diferente mesmo, tá? Agora, coisas diferentes comportamentais, situações muito pequenas, não tem diferença, tá? Então, se você vai ver que de repente você pode fazer um puta trabalho gigante, tá? Por quê? Porque na hora de pensar no grupo experimental, você só pensou no grupo experimental próximo, muito coladinho. Então, assim, não vai ter diferença entre o teu grupo controle e o teu grupo experimental. Então, tem que sempre pensar um grupo bem distinto para comparar e depois um grupo bem afastado. Eu me recordo de um trabalho que eu fiz recente, né, para um grupo de pessoas aí por conta de uma pós-graduação, e aí eles queriam comparar algumas atividades que eram realizadas nutricionais até, num grupo de militares, né? E aí eu falei para eles, beleza, bacana, avaliou tudo lá e deu tudo igual, não teve estatística nenhuma. Eu falei, você tinha que comparar o grupo interno de vocês, tem um comportamento, né? Então, assim, você pode avaliar o cara que é praça oficial, os caras têm muita proximidade. Nível médio e nível superior, tudo bem, mas para essa situação, esse problema, nutrição, envolve uma série de outras situações que não são internas ali do quartel, são externas, né? Então, assim, não é uma coisa internamente que está fazendo com que tenha problema. Então, você deveria estar comparando esse grupo de militares com um grupo de, de professores, um grupo de 2 corporações militares diferentes, né? Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro, enfim, alguma coisa assim. Tá? Então, algumas vezes, assim, as pessoas ficam muito frustradas quando fazem um puta trabalho enorme e chega lá no finalzinho e não encontrou estatística significativa. E a pessoa fica, nossa, queria fazer estatística, mas não encontrei nada, não tem diferença. Aí fica difícil de debater na análise e discussão. Tá? Então, assim, tem que realmente se pensar muito. Agora, tem que fazer um estudo piloto primeiro, curtinho, né, para ver se realmente tem diferença significativa. Não precisa fazer, eu tenho que fazer para 100 pessoas, depois eu vou ensinar vocês a fazer um N experimental. Eu tenho que fazer para 397 pessoas para realmente ter diferença estatística. Beleza, não faz nas 397, faz num grupo de 10, com 10, faz com 20 pessoas só. Entendeu? E aí você já faz a estatística e fala, caramba, tá tendo diferença. Beleza, agora eu amplio meu N. Agora não adianta você fazer direto, faz, sei lá, 400 pessoas, e aí o negócio não teve diferença nenhuma. aí é complicado. Tá? Então, por isso existe o que a gente chama de estudo piloto. Né? Você vai fazer um piloto, né? Um momento, um grupinho pequeno, para que depois você amplie esse processo aí. Beleza? Tranquilo? Vou mostrar para vocês um sitezinho, tá? Só rapidinho aqui, tá? Que fala sobre desenho experimental. Também tem algumas outras situações aí, tá? De materiais que eu vou deixar na plataforma. Só para depois vocês darem uma olhada nesse sitezinho, desenho experimental, onde que ele fala exatamente isso que a gente falou. Qual é a pergunta, qual é a hipótese, qual é a predição, qual é, por exemplo, o que vai mudar, o que vai medir, né? O que você vai manter, se vai manter o mesmo, tá? Depois você pode ampliar isso aqui, tá? Quais são as perguntas, né? Será que um molde aqui, por exemplo, de uma situação aqui de crescimento de fungo é melhor fazer na geladeira ou no sol? Será que a massa afeta, né, num ônibus que um carro? Qual é o melhor detergente, né? Se é o A ou B para lavar um jeans, né? Será que quem corre mais rápido, pessoa com altas ou pessoas pequenas, né? E assim vai. Será que faz mais
chuva no inverno ou no verão, né? Por que o pão se levanta, quer dizer, será que um pão com fermento ou sem fermento? Então, assim, isso são situações o quê? Comparativas, tá bom? Hipótese, explicação, previsão. Aqui, ó, experimental. Ó, número de baterias afeta o brilho. Tá? Qual é a variável independente? O número de pilhas. Quanto mais pilhas, né? Se você pode estar variando, ser uma situação que você pode conseguir controlar, né, que você pode modificar, é independente. Dependente, brilho da lâmpada. Isso aí eu só vou saber se eu testar. Né? E variável controlada, são as outras situações ao redor. Espessura do fio, tamanho da pilha, tipo de lâmpada, temperatura. Também não adianta você testar com um tipo de pilha e depois que você testa com outro. Você pode ter diferença por conta não do número de pilhas, mas sim por conta do tipo de pilha que você utilizou no experimento. Então, assim, qual é a quantidade de luz que afeta o crescimento da planta? Né? É a luz natural, uma luz sintética, tal. Então, assim, uma série de situações, vale a pena você depois dar uma lidinha em todas as coisas que estão aqui, tá bom? Inclusive também vou deixar, né, falando aqui um pouquinho sobre variáveis independentes. Independentes tem um textinho aqui legal, uma apresentação que vale a pena também você dar uma olhadinha, beleza? Bem, ficamos por aí e no próximo vídeo eu vou te ensinar você a instalar o software, o GraphPad Prisma e dar a sequência de quais são as principais análises que a gente pode fazer com os dados que você coletar. Valeu? Até o próximo vídeo.